Evangelho de João 21, nós vamos ler do 15 ao 17. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, que te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? A nossa campanha para esse mês de janeiro é algo novo, viver algo novo. E por que eu escolhi este texto? Por que eu escolhi este texto? Na verdade nem foi eu que escolhi, né? Porque eu falei para vocês já semana passada, há um mês atrás, mais ou menos, um mês e pouco atrás, quando a Simone falou para mim que o tema da campanha seria algo novo, Deus já me deu os 4 versículos dos 4 cultos na hora. Então, quando eu vou preparar, eu vou lá no versículo e preparo em cima dele. Então, Deus deu essa palavra para nós. Por que Deus nos deu essa palavra? E a hora que eu estava preparando, a hora que eu estava orando, Deus começou a tratar comigo neste texto, nesta palavra. Porque muitas vezes nós queremos algo novo, mas estamos vivendo as coisas velhas. Até queremos algo novo, mas estamos vivendo as coisas passadas, aquilo que já se foi. Pedro, quando ele é questionado por Jesus: você me ama, Pedro? Ele fala assim para Pedro: Simão Pedro, filho de Jonas. Não é assim que ele fala? É isso que ele fala, sim ou não? Olha aí no versículo 15: filho de Jonas, tu me amas? Sabe o que ele está dizendo? Pedro, eu te peguei e te tornei pescador de homem. Eu te peguei e te dei algo novo nas tuas mãos, para você ser alguém usado para ganhar vidas. Eu te peguei na beira do mar da Galileia e te transformei num apóstolo. O que você está fazendo pescando novamente? Quando Jesus estava falando com Pedro, ele não estava falando com o apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro deveria estar fazendo a obra de Deus. O apóstolo Pedro deveria estar na igreja. O apóstolo Pedro deveria estar vivendo algo novo na vida dele, mas ele estava falando novamente com Simão Pedro, filho de Jonas. Ele estava falando com o proprietário de embarcações. Ele estava falando com o sócio dos filhos de Zebedeu, que era Tiago e João. Ele estava falando com alguém que ele encontrou há 3 anos atrás, mas que não estava vivendo algo novo, que não estava vivendo uma novidade de vida, mas continuava a viver o seu passado, continuava a viver os seus planos passados. Irmãos, e nesta noite eu quero fazer 3 perguntas, e a primeira pergunta é: como Jesus te encontrou? A Bíblia conta que Jesus chega, se vocês quiserem ler isso depois lá na sua casa, Lucas capítulo 5, a Bíblia conta que Jesus chega perto do mar de Genezaré, que é o mesmo mar da Galileia, e uma multidão começou a apertar, porque ele ensinava, ele curava, ele libertava, e então ele vê alguns pescadores, e ele vê alguns barcos, e ele vira para Pedro e fala assim: Pedro não, né? O moço, você não tem condição de eu montar no seu barco, você afastar um pouquinho da margem para eu poder pregar? Porque eu não consigo falar, eles estão me apertando. E Pedro fala: por favor, monta aqui no barco, e afasta lá a embarcação. Quem conhece pesca, né? Quem tem embarcação sabe, tem a corda, né?
solta um pouquinho de corda, o barco vai um pouquinho, e ele prega, ele ensina. E aí quando acaba a pregação, ele fala assim para Pedro: pegou alguma coisa essa noite aí? Pegamos nada. Isso eu estou falando quando Jesus conhece Pedro. E ele fala: então monta na embarcação, volta lá no mar, joga a rede. Pode ir lá, joga a rede. Aí Pedro fala: mas não pegou nada a noite inteira. Mas vamos fazer o seguinte, já que o Senhor está mandando, e eu gostei da pregação, lógico, aqui eu estou parafraseando, né? Eu gostei da pregação, eu vou lá e vou jogar a rede por causa da tua palavra. E a Bíblia fala que Pedro montou na embarcação junto com seu irmão André, que também é apóstolo, hoje é apóstolo, né? E voltam para o mar alto, jogam a rede, e a Bíblia fala que eles pegaram uma quantidade enorme de peixes, a ponto das redes quase se romper, e ter que gritar e chamar os seus sócios, Tiago e João, que é os filhos de Zebedeu, com as outras embarcações: vem cá, vamos pegar todos esses peixes aqui, ajuda-nos a carregar. E então Tiago e João vão até lá, trazem as redes cheias de muitos peixes, e as redes não se romperam, e trouxeram até a margem, trouxeram até aquele lugar. E a hora que eles acabam de tirar as embarcações do mar da Galileia, Jesus vira para eles e fala assim: eu vos farei pescadores de homens. E a Bíblia fala que imediatamente eles deixaram as suas embarcações, Pedro, André, Tiago e João, e foram os primeiros discípulos de Jesus, e começaram a seguir Jesus, e viram sinais, viram maravilhas, viram grandes coisas, receberam dons e talentos, receberam o poder do Espírito Santo para curar, para libertar, a ponto deles chegarem em Jesus e falar assim: nós fizemos grandes coisas em teu nome, os espíritos nos obedeciam, pessoas eram curadas. E Jesus fala assim para eles: calma, não fiquem tão felizes assim por causa dos milagres, é melhor vocês ficarem felizes por ter o seu nome escrito no livro da vida. Sim ou não? Todo mundo lembra dessa passagem? Por quê? Porque muitas pessoas, irmãos, ficam atrás dos milagres, dos sinais, das maravilhas, mas só que esquecem da salvação. E a Bíblia fala que no final dos tempos a porta será fechada, e algumas pessoas vão querer que a porta abra, e eles vão justificar o motivo que quer que a porta abra. Nós curamos em teu nome, nós libertamos em teu nome. E Jesus vai falar assim: eu não vos conheço, não sei quem vocês são. Mas o que eu quero dizer para vocês? Jesus estava falando, quando ele faz essas 3 perguntas, com Simão Bar-Jonas, com o seu irmão Pedro, filho de Jonas. Ele estava falando com aquele homem de 3 anos atrás, que estava na beira do mar da Galileia, e que foi alcançado, para viver algo novo, para viver um tempo novo. Eu não sei como que Jesus te encontrou. A pergunta é: como Jesus te encontrou? Eu não sei em qual situação Jesus te encontrou, eu não sei em qual situação você teve um encontro com Cristo, mas eu quero que você avalie se você tem amado Jesus, se você tem vivido algo novo na presença de Jesus, ou se ainda você está fazendo as mesmas coisas, dos mesmos jeitos, sem uma transformação, sem uma mudança, sem uma conversão de verdade. Vamos ler João 20, 21, um capítulo para trás aí. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Isso era o que Pedro tinha que viver. Pedro foi enviado a pregar o Evangelho, Pedro foi enviado a ser pescador de almas, Pedro foi enviado a fazer algo novo. E eu tenho certeza que na tua conversão, Deus te chamou para fazer algo,
Deus te capacitou para fazer algo, Deus te deu dom e talento para você fazer algo, e um dia Ele vai chegar diante de você e vai falar assim: cadê o teu dom? Senhor, eu multipliquei e fiz mais, está aqui o que o Senhor me deu e mais o que eu fiz. Servo bom, servo fiel, foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Entra no meu regozijo, na minha festa. Um banquete está preparado para você. Não vou ficar aqui me atentando por causa do horário até, mas Ele vai chegar em alguns e vai falar assim: e aí, tudo bem? Tudo bem. Cadê o dom? Ah, sabe o que é? Eu tinha medo, tive medo. Algumas pessoas não permitiram que eu fizesse, que eu manifestasse o meu dom, me condicionaram, como eu falei sobre o Djokovic. Tem pessoas que querem que você faça o que eles querem. Então, Senhor, eu não fiz, eu enterrei, simplesmente eu enterrei. Jesus vai olhar para essa pessoa e vai falar assim: servo mau, servo negligente, porque disseste que não tinha, até o que tem arranque e dá para o que tem 10, porque a quem tem será acrescentado, mas quem tem e não fez, lhe será tirado até o que tem. Porque tem pessoas que é assim: mas pastor, eu não tenho dom, eu não tenho chamado, eu não tenho uma vocação. Jesus estava falando com Simão, filho de Jonas, o cara que mesmo 3 anos depois com Cristo, ainda estava vinculado aos seus velhos hábitos. Vamos ler 21:3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. E foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Agora eu quero falar algumas coisas com você. Pedro não apanhou nada naquela noite, não pegou nada. Por que ele não pegou nada? Porque ele estava fora dos propósitos de Cristo. Por que as coisas não estavam dando certo na pescaria? Não sei se vocês sabem, mas Pedro, Tiago, João e André eram profissionais da pesca. Sabiam o horário do peixe, sabiam todas as coisas que muitas vezes nós não sabemos. O tipo de isca, a forma de pescar. Mas por que eles não apanharam nada? Porque não era mais a direção. Não era mais o caminho que eles tinham que seguir. Mas estavam ali novamente vivendo aquilo que há 3 anos atrás Jesus tinha mudado. Irmãos, nós queremos viver algo novo, mas vivemos toda hora relembrando o passado. Queremos viver algo novo, mas toda hora estamos presos no passado. Eu não sei se eu erro ou se eu sou certo, mas eu sou uma coisa, irmãos: Deus mudou a minha direção, o que ficou, ficou, e eu não quero saber de quem ficou. Eu não quero entender quem ficou. Ai, o pastor Jânio me excluiu do Facebook. Excluo. Não faz mais parte da minha vida, não está mais junto comigo, eu excluo. Por quê? Porque eu estou vivendo algo novo. Eu estou vivendo um novo tempo. Eu não vou ficar parado e voltar a pescar em outro lugar. Deus me trouxe aqui, é aqui na Igreja Sou de Cristo, então vamos aqui. Ah, mas é pequena, passa dificuldade, tem dificuldade para pagar o aluguel. Não tem problema, é aqui. Então vamos viver algo novo. Deus me trouxe para cá, Deus me mostrou que eu estaria aqui, Deus me revelou em sonhos o lugar que era para mim estar. Então por que eu vou ficar vivendo algo que já passou, glórias que já foram? Acabou, não tem mais como eu viver aquilo. Agora, sabe qual que é o problema de você ficar voltando para trás? Sabe qual que é o problema de você não viver este algo novo, mas ficar vivendo coisas que já passaram? Vamos ler, está tudo nesse texto aí, versículo 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o... Esse é o problema.
Você vai deixando o seu talento, você vai deixando o seu chamado, você vai olhando para trás e vivendo coisas do passado, e daqui a pouco você não conhece mais o Senhor, daqui a pouco você não consegue mais ouvir a voz do teu Deus, daqui a pouco você já não consegue mais discernir o certo do errado. Jesus chamou você para viver algo novo, mas você continua com os mesmos erros, com as mesmas falhas. Vou falar até uma colocação bem falada, né? Mais do mesmo. E alguns até ignorantes querem alcançar resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas. Tem alguns ainda que acreditam que isso um dia vai acontecer. Esse é o problema, irmãos, de quando você não cumpre, quando você volta atrás. Daqui a pouco você vai tentar, você vai olhar, Jesus vai estar na sua frente, assim como estava na frente da mula de Balaão, e Balaão não viu. E quem que viu o anjo, irmãos? A mula. Quem que falou com o profeta? A mula. Sabe o que Jesus fala de Balaão em Apocalipse? Profeta vendido, profeta que se deixou comprar por causa de dinheiro. Esse é o problema, irmãos. Vai se afastando da presença do Senhor, vai saindo dos planos de Cristo, vai deixando, olhando para trás, vivendo aquilo que já foi, que já era, e acaba esquecendo do Senhor. Versículo 5, o que mais que acontece com quem? Volta ao passado, volta nas coisas passadas. 5, disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tem alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Você já se tornou uma pessoa insignificante, não serve para mais nada. Antigamente as pessoas vinham em você para pedir uma palavra, antigamente as pessoas vinham em você para pedir uma oração, antigamente as pessoas te ligavam para fazer um estudo bíblico junto com você, mas agora você é insignificante, você já não consegue ajudar ninguém, você já não consegue dar de comer para ninguém, você já é uma pessoa totalmente limitada. Eu posso até usar um texto que está lá em próprio Pedro que escreve, se eu não me engano, eu não me lembro, que eu não preparei essa parte, onde Pedro fala assim: é igual a porca tomada banho, que volta pro lamaçal, ou o cachorro que vomita e come o próprio vômito. Agora você não tem, irmãos. Agora eu quero fazer uma comparação com Lucas 5, eu não li aqui, mas depois vocês podem ler. Como que Jesus achou eles lá no lago da Galileia? Tinha alguma coisa? Tinham pego alguma coisa aquela noite inteira? Nada. E agora como que Jesus encontra eles de novo? Nada. Voltaram atrás e não pegaram nada. Versículo 6: e ele lhes disse: lance a rede à direita do barco e achareis. Quando nós somos tendenciosos a voltar atrás, a gente perde a motivação, a gente perde a força que nós tínhamos de fazer algo diferente e paramos de lançar a rede. Esse é o problema de você voltar atrás, de você ficar pensando no passado. Ah, mas as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero. A tendência é você parar de lançar a rede. Por quê? Porque você está comparando. Irmãos, Cristo tem coisas bem maiores para nós. Cristo tem coisas bem maiores para esta igreja. Só que as pessoas ficam olhando para trás. Uma glória que já passou. Deus deu algo novo. É uma igreja pequena? Mas é aqui o teu lugar. Deus deu algo novo.
mas muitas vezes está lá preso nas glórias passadas, naquilo que já foi, acabou. Mas as pessoas estão ainda travadas, e com isso elas param de lançar a rede. Eu não vou não. De novo. Ensaiar para depois ter que pregar para 30. Hoje tem mais gente, né? Graças a Deus. Para 30 pessoas, não vou não. Pensou se eu pensasse assim, irmãos? Pensou se eu parasse de orar porque eu já preguei para 800 pessoas e hoje eu prego para 30? Pensou se eu ficasse olhando para trás a glória que já foi? Mas quando eu prego para vocês, eu prego algo que eu estou vivendo. Mas muitas vezes as pessoas estão igual Pedro, e Jesus está olhando para a tua vida e te chamando pelo nome, lá de quando Ele te encontrou. Muitos aqui Ele está olhando e falando assim: ô drogado, vamos conversar? Ô pingaiada, ô vagabunda, ô prostituta. É desse jeito, irmãos. Vocês me perdoam até às vezes ser firme na palavra, mas é assim. Ou inconstante. Ele está te chamando pelo teu nome de quando você foi chamado lá atrás. E Ele está dizendo para mim e para você: muitos de nós não estamos vivendo algo novo. E sabe o que é pior? O que eu tenho falado aqui de 6 meses para cá. Jesus está na porta. E Ele vai voltar. E vai pegar o povo, igual a semana passada eu preguei, como? Dormindo. Jesus fala: vai, ora um pouquinho aí, que eu vou passar por uma grande aflição, e às vezes Deus pode passar de mim esse cálice. Aí Ele volta, o povo estava dormindo. Até que Ele falou: não precisa orar mais não, vou ter que passar por isso mesmo, vamos lá, vamos tocar o barco aí, que a coisa vai acontecer. Aí Pedro saca a espada e corta a orelha de mal. Jesus falou: para, velho, na hora de orar não orou, agora quer cortar a orelha? Agora quer dar uma de valentão? Agora acabou. Lembra que eu citei até para exemplificar isso a Arca de Noé? Mais de 100 anos para construir a arca, mais de 100 anos falando que ia chover. A hora que a arca foi fechada, começou a chover, quem que aparece na porta da arca? Os amigos, os parentes, os irmãos. Só que a arca tinha sido fechada pelo lado de fora, não tinha como abrir. Deus que fechou a arca, o anjo que desceu lá e fechou a arca. E a Bíblia fala: 8 almas se salvaram, o resto tudo se perdeu. Irmãos, o problema de ficar olhando para trás é que nós vamos perder a motivação, nós vamos perder a esperança e vamos parar de lançar a rede. Qual o plano de Cristo para você? Segunda pergunta. Primeira pergunta: como Jesus lhe encontrou? Qual era a tua situação quando Ele te encontrou? Qual era a tua necessidade quando Ele te encontrou? E agora Ele está perguntando para mim e para você: qual era o plano de Cristo para a sua vida? Eu sei qual era o plano dele para a minha vida. Eu sei. E eu caminho nele todos os dias e oro todos os dias e faço igual Davi. Sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Porque o coração é enganoso, irmãos. A vontade, o desejo, é loucura o que a gente vive. E eu posso falar que eu vivo pior que vocês, porque eu ainda tenho o compromisso de ser pastor. Então é difícil. Mas Ele está perguntando aqui para nós: qual o plano de Cristo para você? Será que você está vivendo algo novo? Ou será que você ainda está vivendo do teu passado, a sua hipocrisia, as suas dificuldades em confiar, as suas dificuldades em acreditar, as suas dificuldades em aceitar, as suas dificuldades em fazer? Será que ainda está desse jeito lá atrás, irmãos? Será que ainda está vivendo isso? Vamos continuar, porque o tempo corre de mim igual louco. Quando nós estamos no caminho, porque esse texto também dá isso para nós. Versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. João, filho de Zebedeu, sócio de Pedro, olha para Pedro e fala assim: sabe o cara que está falando lá? É o Senhor. É o Senhor.
E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque ele estava nu, e lançou-se ao mar. Por que Pedro ficou com vergonha e pulou no mar? Porque ele estava nu. Ele não tinha nada para oferecer a Cristo. Quando nós estamos no caminho, irmãos, nós não temos vergonha. Quando nós estamos no caminho, nós não ficamos envergonhados. Por que Pedro ficou com vergonha? Porque ele sabia que ele estava errado. Irmãos, eu sempre falo isso e sempre vou bater nessa tecla. Dificilmente vocês vão ver eu chamar a atenção de alguém, porque a pessoa já tem algo dentro dela chamado espírito, que vem de Deus, e nele está gravado as leis, e a Bíblia fala que toda vez que a pessoa vai fazer alguma coisa errada, o Espírito aponta, o Espírito fala, filho, está errado. Então não preciso eu ir lá e dar o meu veredito, porque lá em Tiago fala que eu não sou juiz, e se eu sou juiz, eu não estou me colocando no lugar de Deus, é Ele quem julga, a criação é dele, então eu não posso julgar ninguém. Então quando a pessoa vem falar alguma coisa comigo, na maioria das vezes eu quero orar com ela, eu quero ajudar ela, e eu quero abraçar ela, porque ela já está envergonhada, ela já está vivendo um momento difícil da vida dela. Irmãos, mas quando nós estamos no caminho, nós não temos vergonha. Outra circunstância, versículo 8, e os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam muito distante da terra, senão uns 200 côvados, levaram a rede cheia de peixes. Quando você está no caminho, você tem algo para oferecer, você tem algo para dar. Quando eles obedeceram a palavra de Jesus, que falou assim, joga a rede do lado direito, a Bíblia fala, eu não vou ler aqui para vocês para não tomar tempo, que eles pegaram 153 grandes peixes. Agora eles tinham algo para oferecer, por quê? Porque eles ouviram a voz, eles estavam no caminho. Quando nós estamos no caminho, nós temos algo para oferecer para as pessoas. Quando nós estamos no caminho do Senhor, nós temos algo para fazer pelas pessoas, pelo Senhor. Mas muitos foram chamados a viver algo novo e estão vivendo as coisas velhas, estão vivendo ainda aquilo que eram, e Jesus está olhando nesta noite e chamando muitos aqui pelo nome de antes da conversão. Como diz lá em Apocalipse, as cartas às igrejas, onde Jesus fala, vou dar uma dica para vocês, lembra-te de onde caíste, arrependa-te, volte a praticar as primeiras obras. Irmãos, como a Simone disse no começo, às vezes queremos ouvir palavras motivadoras, palavras que nos engrandecem, mas muitas vezes o que nós precisamos ouvir é, arrependa-te, volte a praticar as primeiras obras. Irmãos, Jesus vai voltar e muita gente vai ficar. Hoje eu falei para a Simone no carro, essa Omicron, essa terceira onda, essa gripe vai levar muita gente vai morrer. Muita gente vai morrer. Ai, pastor, eu estou com medo de morrer. Não tenha medo da morte, porque a única coisa certa que nós temos na nossa vida é o que está escrito lá em Gênesis 3,19: homem, do pó vieste, aos pó tornarás. A única coisa que nós sabemos é que a gente vai morrer. Agora, para onde a gente vai? Para onde você vai? Você tem alguma coisa para dar para o Senhor? Ah, eu tenho, pastor, eu tenho um carro, eu tenho um rancho, eu tenho uma lancha, eu tenho uma moto. Essas coisas não é nem tua, vai ficar tudo aqui, e alguém vai brigar por ela. A Bíblia fala assim, cuidado, porque não é com tesouro ou com coisas preciosas que você compra a salvação. E o que dará o homem pela redenção da tua alma? O que nós podemos dar para o Senhor para nos redimir? Quando nós estamos no caminho, nós temos alimento, nós não ficamos envergonhados. Versículo 11: Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Quando eu estou vivendo aquilo que Cristo chamou eu para eu viver, não tenho depressão. Glória a Deus. Amém? Está com depressão?
está fora dos caminhos do Senhor, está fazendo coisa errada. E eu falo e não tenho medo de falar não. Está filmando lá, está com depressão, está fora dos caminhos do Senhor. Está com ansiedade, está com medo, paralisado. É porque não está nos caminhos do Senhor, porque a Bíblia fala que quando eles ouviram a voz do Senhor, jogaram a rede e pegaram 153 grandes peixes, a rede não se rompia. Por quê? Porque estavam no caminho certo, obedecendo. A rede não se rompe. Rompeu a rede? Dá uma avaliada se você não está vivendo o seu passado. Dá uma avaliada se você não está vivendo as coisas do passado. Irmãos, eu não sou de ferro não. Às vezes eu prego desse jeito aqui, todo mundo acha que eu sou super-homem, né? Não é com essa barriga tanquinho que eu tenho aqui, essa cabeleira. O nego acha que eu sou um herói. Eu também titubeio, também dou uma balançada de vez em quando. Mas a minha força vem do Senhor. Eu estou igual Davi, irmãos. Eu olho para todo lado, só tem monte, só tem dificuldade. De onde me virá o meu socorro? Não busquem homens, não busquem pessoas. Esses tempos para trás eu estava meio angustiado, meio para baixo, porque o inimigo vai colocando algumas visões na nossa frente, que o nosso olho nu enxerga, e a gente fica meio desesperado e fala, será, será, será? E eu cheguei a mandar uma mensagem para uma pessoa que eu precisava falar com ela. Aí a Simone viu no meu celular, ela falou, mas você mandou? Falei, mandei. Você foi? Falei, não fui. E não vou. Porque depois que eu mandei a mensagem, eu me arrependi. Porque eu tenho que buscar não em homens, mas em Deus. Deus me colocou como pastor. Deus me colocou como líder da igreja. Então quem me pastoreia é Cristo, não é um homem. Se um dia Deus falar para mim assim, ó, você tem que prestar contas para fulano, não tem problema nenhum. Eu vou lá e presto contas, mas por enquanto não é isso que Ele me pediu não. Irmãos, quando eu estou nos caminhos do Senhor, não tem ansiedade, não tem depressão, não tem dificuldade. Por quê? Porque eu estou obedecendo, a rede não se rompe. Pode parar para analisar, você que já teve alguma dessas dificuldades, irmão. Quando você estava com isso é porque você estava longe. É igual a Simone falou, está dentro da igreja, mas ninguém sabe como está o coração, destroçado, destruído. Por quê? Por falta da presença. Busca o Senhor para você ver se a rede se rompe. Irmãos, a pessoa que busca o Senhor e está nos caminhos do Senhor e não olha para trás e está vivendo algo novo, o diabo corre, o diabo foge. Deuteronômio, a Bíblia fala assim, se por um caminho o inimigo vem contra vós, por 7 ele fugirá de vós. A pessoa não faz, se fizer macumba, a macumba bate na pessoa e fala, você é louca, eu vou lá na casa daquela pessoa lá, você é doente, o cara está orando, o cara está buscando, eu vou tomar uma pisa lá, porque a hora que eu chegar naquela casa, quem vai abrir a porta é Cristo, não vou. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos vivendo um século 21, o século da informação rápida. Todo dia nós discutimos isso lá, eu, o seu Luiz, o meu irmão. 10 minutos, o mundo inteiro está atualizado na palma da tua mão. Muito rápido, muito prático. Mas um povo desinformado, contra as leis do Senhor, um povo perecendo, um povo sofrendo, porque não estão vivendo algo novo, continuam sendo chamados pelo nome antes da conversão. Jesus vira para Pedro e fala assim, Simão, filho de Jonas, o cara que eu encontrei desanimado, que não tinha pego nada há 3 anos atrás, é que eu não tenho muito tempo, irmãos, mas eu vou me arriscar um minutinho com isso. O cara que não foi aceito pelos sacerdotes, todo mundo sabe como é que funciona? Lá em Israel é assim, ó, dos 4 aos 10 anos a criança vai para tipo um mosteiro, vamos falar assim, que vocês conhecem. E lá elas aprendem, elas viram Talmide. E com 10 anos elas passam por uma prova, não lembro se é com 10 ou com 12.
E se elas não passam pela prova, elas têm que ir para casa e fazer o ofício do Pai. Então Pedro, Tiago, João e André não passaram na prova de sacerdotes, diferente de Paulo, que foi aprovado e foi discipulado aos pés de Gamaliel, diferente de Paulo, para vocês verem que isso existe. E Paulo se tornou um sacerdote, e agora Jesus dá a oportunidade deles serem maiores do que sacerdotes, porque eles viraram apóstolo do Messias, mas não estavam vivendo algo novo, estavam voltando a pescar. Jesus deu a oportunidade de vocês serem chamados filhos, conforme João capítulo 1, versículo 12: vim para os meus não me receberam, mas todos quantos me receberam, eu dei-lhes o direito de serem chamados filhos. Mas muitas vezes as pessoas ainda estão vivendo no passado. Eu gosto muito de Paulo aos Romanos, ele fala assim: vocês são os jambuzeiros, foram enxertados na raiz que é Cristo, e para vocês serem enxertados, ele teve que cortar os ramos naturais, que são os judeus. Aí Paulo faz uma pergunta: será que não vai cortar vocês também? Se vocês não fizerem o que tem que fazer? Irmãos, nós não podemos, que nem eu preguei quarta-feira aqui na igreja, nós não podemos ser crianças levados para lá e para cá por qualquer vento de doutrina. Como que Jesus te chamou? Como que Ele te chamou? Responde para você. Qual que era a tua situação? E aí a outra pergunta: qual o plano que Ele te deu? Será que coisas nesse mundo não têm te desviado disso? Sabe o que desviou Pedro e fez ele voltar a pescar? Porque Jesus não apareceu mais para eles. Vocês entenderam? Jesus apareceu algumas vezes depois de morto e ressuscitado, até a ascensão depois de 40 dias, mas aqui já fazia uns dias que Pedro não via Jesus. Então isso motivou ele a voltar. Ele vira para Tomé, nesse mesmo capítulo, você pode ler aí, ele vira para Tomé e fala: Tomé, por que viste e creste? Melhor aqueles que não viram e creram. Mas irmãos, vamos lá, vamos para frente. Versículo 21, capítulo 21, versículo 15 ao 17. Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. A terceira e última pergunta: você está no caminho? Terceira e última pergunta: você está no caminho? Ou você vai ter que falar um monte de coisa para justificar onde você está? Porque quando Jesus pergunta para ele, Jesus está falando assim: ô Pedro, tu me amas? E Pedro: Senhor, o Senhor sabe, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, sim ou não? Sabe o que Jesus estava falando para ele? As tuas atitudes não condizem com o que você está dizendo, sim ou não? É isso ou não? Ou eu estou entendendo, interpretando a palavra errada? Jesus está virando para Pedro durante 3 vezes e falando assim: irmão, o que você faz não condiz com o que você diz que você é. O que você está fazendo não é o que eu te chamei a fazer. Você não está nos caminhos. Você está pescando peixes onde eu mandei você apacentar as minhas ovelhas. E aí agora você está achando um monte de justificativas para falar porque você não está na minha presença. Irmãos, assim é a igreja de hoje. Eu já sou pastor. As pessoas ficam felizes quando arrumam justificativa para não vir na igreja. Elas ficam felizes em dizer o porquê que não estão fazendo. Irmãos, eu não tenho problema nenhum com isso. Continue se justificando para sair dos caminhos, continue se justificando para viver a vida do passado, continue se justificando para fazer o que você está fazendo, mas uma hora você vai estar diante daquele que é Senhor, que é Criador e que te deu vida e fôlego de vida, e Ele vai te perguntar:
Cadê o talento? Cadê o algo novo que eu te dei? Cadê aquilo que eu te capacitei? Ah, então sabe o que é, Senhor? Eu te amo. Eu te amo. Mas é que tá difícil, né? A esposa, o esposo, meu pai, minha mãe. Vou dar só um versículo para você. Jesus disse assim, ó, se vocês amar mais a tua família do que a mim, você já não é digno de mim. Sim ou não? Está na Bíblia ou é eu que estou falando? Irmãos, 3 perguntas. Não sei se eu consegui ser claro, não sei se eu consegui passar a mensagem. Como Jesus te encontrou? Quem você era quando Ele te encontrou? Eu tenho certeza que quando Ele te encontrou, Ele te deu uma direção, Ele te deu um caminho, Ele te deu um alvo. Agora, a segunda pergunta. Vou até mudar porque eu já falei a segunda pergunta. Como Jesus te encontrou? Qual a situação que você estava quando você procurou a Jesus? Quando você foi encontrado por Jesus? Agora, a segunda pergunta. Qual era o plano de Cristo para você? Porque eu tenho certeza que quando Ele te chamou e quando Ele te encontrou, porque a Bíblia diz, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros, Ele te capacitou, e Ele te deu algo novo. Ele te deu um plano para a tua vida. Qual é esse plano? Segunda pergunta. E a terceira, você tem andado nesse caminho? Você tem feito aquilo que Jesus te chamou? Ah, mas aconteceu isso, mas aconteceu aquilo. Eu, pastor Júnior, tinha todos os motivos para não estar aqui. Todos os motivos para não estar aqui. Porque quando eu decidi abrir uma igreja, eu arrumei uma dívida que eu não precisava, mas arrumei um problema. Eu tinha todos os motivos para não estar aqui, mas é o caminho, é aquilo que Ele me chamou a fazer, é aquilo que Ele me capacitou, e eu me cuido para fazer a vontade do Senhor. Eu me cuido. Ontem mesmo as meninas quis nadar, a hora que eu vejo que o sol já se pôs, eu saio da piscina, irmãos, porque se eu tomar vento, depois que eu estou na água, minha garganta fecha na hora, então eu tenho que sair antes. Não posso tomar gelado antes do culto, porque senão a garganta fecha. Tem um monte de coisas que eu preciso fazer para manter o caminho. Você está no caminho? É o que eu falei e estou falando desde o começo do ano, irmãos. Pensei em fazer projeto de vida, pensei em fazer o que você quer receber, o que você quer alcançar, o que você quer, mas Deus falou para mim, é o fim. Esse povo precisa se acertar, esse povo precisa estar preparado com as lâmpadas cheias de azeite, porque daqui a pouco o noivo vai chegar e muitos não vão ter azeite de sobra e vão estar dormindo. 3 perguntas, irmãos. 3 perguntinhas simples. Como que você estava quando Jesus te encontrou? O que Ele te capacitou a fazer? O que Ele te deu de algo novo? E como você está hoje? Como você está hoje? Nós estamos vendo que um apóstolo não estava nos caminhos do Senhor. Um apóstolo. Ou seja, nós, meros mortais, temos facilidade em sair dos caminhos do Senhor. Grupo de louvor pode vir aqui à frente, que eu já devia ter chamado, né? Vamos ficar de pé, vamos orar. João 21, mesmo lugar, mesmo capítulo, versículo 25 diz o seguinte: há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escreveriam. Amados, nesta noite, Jesus está escrevendo um novo capítulo no teu livro, na tua vida. Nesta noite, Jesus está escrevendo uma nova história. Nesta noite, milagres, sinais e maravilhas Deus está colocando sobre a vida de cada um de vocês. Nesta
noite, livros estão escritos com uma nova história, um novo tempo, uma nova oportunidade, e Ele vai realizar os teus sinais através da sua vida, através dos seus caminhos, através da sua casa. Aleluia! Entregue os teus fardos, as tuas dores, as tuas lutas.